se durante a virada do ano você cumpriu todos aqueles rituais possíveis para atrair sorte e prosperidade, não se esqueça que você também tem que agir. Se realmente quiser que algo mude em 2012, tem que fazer a sua parte. Quem prometeu e desejou finanças mais equilibradas para os próximos meses, deve prestar atenção na entrevista que nós vamos fazer agora com Antônio de Júlio, que é economista da Money Fit. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvinte Jovem Pan. Um feliz ano novo atrasado para vocês, mas ainda está valendo. Quem colocar o dinheiro em qualquer aplicação sem antes traçar uma estratégia já começa errando, Antônio. Sim, pode começar errando e, por incrível que pareça, perdendo mais dinheiro do que aplicou, porque existem aplicações financeiras que elas têm multas pesadas de contrato caso você saque o dinheiro antes do prazo estipulado. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é a estratégia de saída. Se eu tiver algum problema, se eu precisar desse dinheiro com antecedência, o que vai ocorrer na minha aplicação? Por onde a pessoa deve começar a se planejar antes de investir de fato o seu dinheiro? Bom, primeiramente, ela deve se conhecer. Então, o que o estômago dela aguenta? Ela aguenta uma renda variável? Ela aguenta uma aplicação variável? Ela aguenta uma aplicação, seria meio variável, um fundo multimercado? O que ela quer da vida, né? Então, o que ela aguenta? Ela aguenta uma renda fixa? Ela é uma pessoa mais conservadora? Primeira coisa, tem que se conhecer. Depois, ver o quanto ela pode guardar por mês. Então, ela pode guardar R$100 por mês, R$200 por mês, R$1.000 por mês, o quanto ela pode guardar por mês. Depois, ver para quando é essa aplicação, qual é a estratégia de saída de novo. É para comprar um carro, é para aposentadoria, é para fazer um curso no exterior. Então, essas 3 regras básicas. É a entrada, no que eu vou entrar e quando eu vou sair. E a quais critérios ela deve ficar atenta? Deve ficar atento sempre ao seguinte, a regra do jogo. Então, quando ela vai procurar uma aplicação financeira, realmente é uma aplicação financeira. Muitos bancos oferecem GBL, por exemplo, fundos de previdência como aplicação financeira. Não são aplicações financeiras, porque se você precisar do dinheiro de uma forma antecipada ou precisar fazer um saque rápido, nesse tipo de aplicação há multas. Consórcio, por exemplo, não é aplicação financeira. Consórcio é uma dívida que você adquire. Então, assim, se eu precisar sacar o dinheiro rápido, o que vai acontecer se caso isso ocorra? Muitas pessoas pecam nesse aspecto aí. Conhecer todas as opções disponíveis é fundamental. Há muito mais opções do que a poupança, certo? Quais são as aplicações mais recomendadas para quem vai aplicar pela primeira vez? Acho que independente da pessoa aplicar pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, o importante sempre é ela ter amizade com o dinheiro e ter amizade com as aplicações financeiras, né? Eu brinco que é o seguinte, as pessoas, se elas lessem sobre dinheiro como elas leem sobre futebol, o Brasil seria bem diferente em termos de poupança e aplicação financeira. Hoje nós estamos indo para um patamar, uma nova era, que o mais importante não é a rentabilidade mensal, e sim o tempo que a pessoa pode deixar esse dinheiro aplicado. Então, o Tesouro Direto, que é uma aplicação muito segura, uma das aplicações mais seguras que existem no Brasil hoje, que é o governo que está garantindo, está aceitando aplicações a partir de R$30. Então, é uma aplicação que qualquer pessoa pode aplicar, basta apenas conhecer as regras do jogo. Então, ler um pouco sobre o Tesouro Direto, aplicação muito segura e muito rentável. Então, assim, não é só a poupança hoje. É longo prazo, Antônio? Tem aplicações de longo prazo e curto prazo. Tem aplicações que duram 1 ano, aplicações que duram 2 anos. Vale a pena lembrar o seguinte, esse tipo de aplicação há incidência de imposto de renda. Então, quanto maior o tempo que eu deixo o dinheiro parado na aplicação, menor o imposto que eu pago sobre o lucro. Só para dar um exemplo para o ouvinte da Jovem Pan, que dispõe hoje aí, vamos imaginar, de R$5.000 para aplicar, sem prazo para retirar da aplicação. Colocando no Tesouro Direto, o que vai acontecer no prazo de 2 anos, mais ou menos? Bom, em 2 anos, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, se ele colocar hoje num fundo pré-fixado, vamos supor aí um fundo a 9% ao ano, 10% ao ano, ele vai ter aí esse capital aí, esse valor. Ele vai ser descontado cerca de 17,5% de imposto de renda, mas botando isso na calculadora, fazendo as contas, é bem mais rentável que a poupança, sem dúvida alguma. Agora, é importante que a pessoa já tenha em mente quanto vai investir, né? Até quanto vai investir antes de começar. Porque o que acontece é o seguinte,
seguinte, aplicações mais rentáveis, isso estou falando em renda fixa, ok? Aplicações mais rentáveis em renda fixa, elas são necessários aportes maiores. Então, tem que colocar mais dinheiro para ter acesso a essas aplicações. É como se fosse um clubinho fechado. Eu só posso entrar nesse clubinho se eu tiver um pedigree. Então, é interessante que as pessoas, ao evoluírem suas aplicações financeiras, elas também procurem subir o nível da aplicação financeira. Então, procurar sempre assim, poxa, eu não tenho dinheiro hoje, tudo bem, mas eu posso ter dinheiro amanhã. Então, qual é o próximo patamar da minha aplicação financeira com o passar dos meses e anos? E os cuidados que a pessoa deve ter para não cair em nenhum golpe, para não entrar em nenhuma roubada? Bom, hoje não. Recentemente eu vi um disparate que estavam vendendo clubes de investimentos em sites de compras coletivas, né? Então, assim, a pessoa tem que duvidar do lucro fácil, ela tem que duvidar das aplicações, investimentos aí 6% ao mês garantidos, isto é, se eu tenho uma aplicação que dá 6% ao mês garantida, uma metodologia, por que eu não ganho dinheiro sozinho e vou precisar do dinheiro dos outros para aplicar? É que nem aqueles sites que ensinam a ganhar na Mega Sena. Poxa, se eu tenho uma fórmula que me ensina a ganhar na Mega Sena, por que eu vou passar para os outros, né? A pessoa tem que ser muito caridosa para isso. Então, assim, duvidar do lucro fácil, duvidar das aplicações financeiras que prometem muito em pouco tempo. A pessoa ela pode pesquisar na Comissão de Valores Imobiliários, no site, ela pode pesquisar no Banco Central se a aplicação é idônea, se a instituição bancária é idônea, e procurar também fóruns de internet, pesquisas, pessoas que já aplicaram em alguns fundos, como é que se comportam esses fundos. Então é sempre bom ter cuidado na hora de aplicar nosso dinheirinho para não aplicar em situações que podem ser de risco. Aliás, por falar em golpe, tem um e-mail circulando aí na internet, um falso e-mail da TAM, da companhia aérea, dizendo que a pessoa foi sorteada para ganhar, foi escolhida para ganhar 30 mil milhas. Aí pede para você acessar um link e a partir daí, quem acessar sabe-se lá o que é que vai acontecer, né? Fica esse alerta para os amigos da Jovem Pan. Antônio de Júlio, mais alguma coisa, alguma dica que você possa dar para os nossos ouvintes? A dica que eu posso dar é o seguinte, procurar, assim, ter um pouco de paciência com as aplicações financeiras e sempre ter uma amizade com o dinheiro. Então, assim, poxa, procurem ler aí 15 minutinhos sobre dinheiro por dia, não faz mal a ninguém. Um banco hoje é como se fosse um restaurante, né? Então, eu digo o seguinte, cada aplicação financeira é como se fosse um prato. Então, conhecer esses pratos, conhecer esse mundo das aplicações. Hoje o Brasil tem fundos imobiliários que são uma excelente aplicação. Então, é bem mais interessante do que comprar um imóvel. Eu posso ser proprietário de um imóvel com muito menos dinheiro, porque eu posso comprar cotas desse imóvel, eu não tenho problema de documentação. Existem também letras hipotecárias. Eu posso ficar aqui falando horas sobre investimentos e basta apenas acessar o site do banco para ter esse conhecimento. Não é nenhuma coisa de outro mundo, não é nada de outro planeta. Basta apenas, assim, se dedicar, que seja 15 minutinhos por dia, o seu bolso vai agradecer, a sua vida financeira vai agradecer e com certeza o seu futuro vai agradecer. E nós é que te agradecemos, Antônio de Júlio, economista da Money Fit, pela sua participação aqui no Jornal de Serviço. Um bom dia.